Hoje temos a nossa caixa de perguntas. Começaremos respondendo a estas. Que dizem os senhores a respeito dos sonhos? Têm eles significação? Qual é a causa dos pesadelos? É verdade que Deus nos fala por meio dos sonhos? Destacado especialista Dr. Ernesto Hartmann, professor de psiquiatria da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, numa entrevista publicada na revista Vida e Saúde, fez algumas declarações sobre os sonhos que cremos serem do interesse dos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, ele afirmou que os sonhos, incluindo as fases dos rápidos movimentos dos olhos, são necessários ao normal funcionamento do sistema nervoso central, constituído do cérebro e da espinha dorsal. Certos sonhos ajudam a memória, integrando velho e novo material. Pelo fato de que os sonhos provêm do funcionamento da mente durante o sono, pode parecer que eles dão um retrato do verdadeiro eu, da mente funcionando sem as restrições da consciência. O professor Hartmann afirma que, embora eles revelem muito, não dão um quadro fiel de onde a pessoa está. Em certa medida, nós podemos influenciar os sonhos que vamos ter pelo que fazemos antes de deitar-nos e ocupando-nos inclusive de coisas ocorridas no dia anterior. As atitudes que temos quando acordados, os nossos pensamentos e emoções influenciam os sonhos. Se nos sentimos bem dispostos antes de dormir, se as coisas em geral nos correm bem, é mais provável que tenhamos sonhos agradáveis. Os pesadelos costumeiramente estão relacionados com temores infantis básicos. Remontam a um tempo em que éramos todos frágeis. Eles são muito comuns nas crianças de 3 a 6 anos e com frequência ocorrem na idade de adulto, quando a pessoa se sente insegura e lembra-se dos temores e inseguranças da infância. Os cerca de 100 minutos de sono acompanhados de sonhos que temos por noite diminuem com a idade. Os sonhos são mais longos nas crianças, diminuem um pouco gradativamente na idade de adulto e um pouco mais ainda na velhice. Há mudanças na matéria dos sonhos. As crianças sonham muito com animais. Pessoas na casa dos 20 sonham com coisas que têm a ver com o que é certo e o que é errado. As pessoas acima dos 65 têm sonhos em que sentem ansiedade a respeito da morte. Resumindo, os sonhos, como vimos, são o resultado do funcionamento da mente enquanto dormimos e expressam, com certa aproximação, pensamentos e sentimentos que temos quando acordados. A rigor, podemos dizer que eles não têm significação especial. Até aqui o professor Hartmann. Agora o nosso próprio parecer sobre a última pergunta. É verdade que Deus nos fala por meio de sonhos? Na antiguidade, Deus por vezes falou aos homens por meio de sonhos. Citando alguns exemplos, ele falou a Abimeleque, rei de Gerar, Gênesis 20, versículos 13 e 6, ao faraó do Egito, Gênesis 41, ao rei Salomão, 1 Reis 3, versículo 5, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, Daniel capítulo 2, a José, padrasto de Jesus, 4 vezes, São Mateus 1, 20 e capítulo 2, versículos 13, 19 e 22, aos magos que vieram ver o menino Jesus, segundo São Mateus 2, versículo 12. Em geral, porém, Deus nos fala pelas Escrituras Sagradas. O Santo Livro é a fonte da verdade religiosa. São João 17, 17 e capítulo 5, verso 39. Ele é a luz do céu para nos indicar o caminho. Como escreveu o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Poderá ser que Deus, por meio de um sonho, nos impressione quanto a alguma porção das Escrituras, a algum ensino do Divino Livro. Ele nos chama a atenção para o que o Santo Livro diz e no ensino do livro devemos basear-nos. Deus nunca nos dirige de modo contrário ao que as Escrituras ensinam. Qualquer sonho que nos leve a fazer o que a Bíblia condena não vem dele. A importância de firmarmos nossa fé, nosso viver, nos ensinos do Santo Livro, as Escrituras, que são ensinos de Deus e de Cristo, é encarecida pelo Salvador que disse: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. São Mateus 7, 24 a 27. Como entender a diferença de nome dado a Deus em Êxodo 6, verso 3? A versão Almeida diz, pelo meu nome, o Senhor. A tradução brasileira reza, pelo meu nome, Jeová. Tem Deus mais de um nome? No original hebraico, a divindade tem vários nomes. Um título geral para Deus, que ocorre mais de 2.500 vezes no Velho Testamento, é Elohim. A raiz dessa palavra implica força, poder, habilidade. Ela é usada como nome de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 1. E a criação do mundo e do homem, narrada em Gênesis 1, é uma demonstração do infinito poder de Deus. Outro nome de Deus é El Shaddai, que significa Todo-Poderoso e possuidor de inexauríveis riquezas. Em Gênesis 17, versículo 1, lemos que Deus disse a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda em minha presença e sê perfeito. O nome de Deus mais comum no Velho Testamento, onde ocorre umas 5.500 vezes, é Jeová ou Javé. No antigo hebraico escreviam-se só as consoantes das palavras, e esse nome era, portanto, escrito com as consoantes Y, H, W, H, ou às vezes J, H, U, H. Jeová é o santo nome do Deus que guardava o conserto, o Deus que proveu salvação. Todos os nomes de Deus eram muito reverenciados, mas acima de todos reverenciava-se o nome Jeová. Os judeus o consideravam tão santo que ao lerem as Escrituras, chegando a esse nome, não o pronunciavam. Em vez de dizer Jeová, eles diziam Adonai, que quer dizer Senhor. Na versão de Almeida, revista e atualizada, Jeová é sempre traduzido por Senhor, mas com todas as letras maiúsculas. A propósito, o profundo respeito que os antigos filhos de Deus tinham pelo nome do Senhor, principalmente pelo nome Jeová, é digno de nossa imitação. Reza o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. Ao proferir esse santo nome, devemos fazê-lo por necessidade e com reverência. Nunca deveríamos usá-lo em conexão com brincadeira. Com quanta frequência deve uma pessoa submeter-se a um exame médico para prevenir doenças? Segundo conceituada revista sobre saúde, autoridades médicas recomendam o seguinte: para homens entre 30 e 45 anos de idade, um check-up cada 5 anos. Entre 45 e 60, um cada 2 a 3 anos. Acima de 60 anos, um check-up anual. Para as mulheres, entre 20 e 40 anos, um check-up cada 3 anos. Entre 40 e 50, um check-up cada 2 anos. Acima de 50, um exame cada ano. Se a salvação dos pecadores resultou do sacrifício de Cristo, como puderam salvar-se os que viveram antes dele? Deveras, a morte expiatória de Cristo foi que proveu salvação para todos os homens. Mas desde a entrada do pecado, Deus tornou conhecido do homem o que Cristo faria para lhe possibilitar salvação. O sistema sacrificial, instituído logo após a queda de nossos primeiros pais, apontava ao Salvador. Cada cordeiro imolado no antigo culto simbolizava a morte do Filho de Deus. Em harmonia com isso, João Batista disse certo dia, apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João 1, 29. A salvação viria, pois, em consequência do que Cristo faria pelo homem. Ele daria a sua vida no lugar da nossa. E quantos aceitam o que ele fez, creem nele como seu Salvador pessoal, têm os seus pecados removidos. Cristo tira o pecado, perdoando e fazendo cessar de pecar. Quando o carcereiro de Filipos, na Macedônia, perguntou a Paulo e Silas, Senhores, que devo fazer para me salvar? A resposta foi, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, versos 30 e 31.
Essas verdades sobre Jesus foram reveladas aos filhos de Deus na antiguidade. O apóstolo Paulo afirma que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, que viveu cerca de 1900 anos antes de Cristo. Gálatas 3, versículo 8. Assim, os que viveram antes da manifestação de Cristo foram salvos pela fé no Salvador que viria, como nós hoje o somos pela fé no Salvador que veio. O plano de Deus para salvar o pecador é um só: fé nos infinitos méritos do seu Santo Filho. Prezado ouvinte, crês tu na grande dádiva do céu, o Senhor Jesus Cristo? Deus te ajude a crer com fé sincera e assim alcançar o bem dos bens, a salvação do pecado e a vida eterna. Terminamos com as palavras do salmista, Salmo 34, versículo 10. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará.